Olá, meninas! Como é que vocês estão? Todas bem? Vamos dar seguimento então à nossa leitura do livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta? Esse daqui. A gente estava lendo a introdução, né? E nós paramos aqui. Olhando para a sua vida, você diria que você está experimentando a vida plena que Jesus veio dar? Ou você se vê apenas existindo, enfrentando, lutando, sobrevivendo? Não estou perguntando se você tem uma vida livre de problemas. Na verdade, algumas das mulheres mais cheias de alegria que conheço são mulheres que estão vivenciando casamentos dolorosamente difíceis, que choraram ao lado da sepultura de um filho ou de uma filha, que foram diagnosticados com câncer, ou que cuidam de um pai doloroso com Alzheimer. Mas de alguma forma, em meio aos problemas e à dor, elas descobriram uma fonte de vida que lhes permite atravessar o vale com paz, confiança e integridade. E você? Você se identifica com algumas das mulheres cuja história compartilhei? Existem áreas de escravidão em sua vida? Só para relembrar, a gente leu então isso daqui no último vídeo. Agora a gente vai continuar daqui, ó. Mentiram para você e para mim. Nós fomos enganadas. Isso aqui ainda dentro da introdução. A gente vai continuar então daqui. Nas páginas seguintes, convido você a dar um passeio comigo de volta ao local em que todos os nossos problemas começaram, o Jardim do Éden, a primeira casa de Adão e Eva. Um ambiente perfeito e ideal. O que aconteceu nesse cenário tem hoje um inevitável resultado na vida de cada uma de nós como mulheres. Quero que você veja como uma mentira foi o ponto de partida para todos os problemas na história do universo. Eva escutou essa mentira, acreditou nela e agiu de acordo com ela. Cada problema, cada guerra, cada ferida, cada relacionamento despedaçado, cada mágoa, tudo remonta a uma simples mentira. Como as mentiras costumam fazer, essa primeira mentira cresceu e gerou mais mentiras. Eva acreditou na mentira e nós, as filhas de Eva, seguimos seus passos, escutando, acreditando e agindo de acordo com uma mentira após a outra. Ao longo deste livro você encontrará anotações fictícias do diário de Eva. Elas se destinam a sugerir algumas das mentiras às quais Eva pode ter sido vulnerável em diferentes períodos de sua vida. O diário dela pode até parecer um pouco com o seu, em alguns trechos. As mentiras que têm confrontado as mulheres de todas as eras são impossíveis de enumerar, mas algumas delas parecem afligir particularmente as mulheres cristãs em nossos dias. Meu objetivo neste livro é expor essas mentiras pelo que elas realmente são. Algumas das mentiras que vamos enfrentar são tão amplamente aceitas que você pode ter dificuldade em reconhecê-las como mentira. Mas as melhores mentiras são aquelas que mais se parecem com a verdade. As mais novas mentiras são as mais antigas. Além de expor algumas das mentiras mais comumente aceitas por mulheres cristãs, quero tirar a máscara daquele que nos diz essas mentiras. Satanás se apresenta como um anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. Promete felicidade e finge querer o melhor para nós. Mas ele é enganador e destruidor e está determinado a destronar a Deus, levando-nos a alinhar a ele contra Deus. Quero que você veja como Satanás pode ter usado algumas das mais sutis mentiras, ou meias verdades, para enganar e destruir você e aqueles que você ama. Mas devemos fazer mais do que identificar o enganador e suas mentiras. Quero apresentar a você o poder da verdade e mostrar-lhe como acreditar e agir de acordo com a verdade. Constitui nosso caminho para a liberdade. Não apenas para a sobrevivência ou para a fuga, mas para a liberdade verdadeira e gloriosa em meio a este mundo caído, corrupto e ferido. No meio da semana,
Enquanto estava caminhando e meditando em várias passagens da Bíblia, o Senhor despertou meu coração para os 2 últimos versículos do livro de Tiago. Tiago 5:19 e 20 diz assim: Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro ao seu pecado salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Imediatamente senti que nessa passagem o Senhor estava me dando o objetivo e a missão de escrever este livro. Milhões de mulheres cristãs foram enganadas e se desviaram da verdade. Pedi ao Senhor que usasse este livro para ajudar a restaurar algumas dessas mulheres, para livrá-las do cativeiro e libertá-las para caminhar em sua graça, em seu perdão e em sua vida abundante. Algumas das coisas que tenho a dizer serão irritantes. Não tentei ser politicamente correta, ou simplesmente escrever alguns pensamentos agradáveis com os quais todos concordariam. Em minha opinião, só a cirurgia radical, isto é, um ajuste radical de nossa forma de pensar, chegará à raiz de nossos corações doentes e nos curará. Às vezes, a verdade dói. Dificilmente ela é popular. Mas eu não seria amorosa ou bondosa se falhasse em compartilhar com você a verdade que pode libertá-lo. 2 histórias testemunham o poder da verdade. Estou livre, uma das histórias. Eu sou livre. Eu tenho perdido a esperança de que isso era possível, mas Deus me libertou completamente de anos de escravidão. Estas foram as palavras de uma jovem esposa em um encontro informal em que ela começou a compartilhar comigo o que Deus vem realizando em sua vida. Ela me contou como havia sido escrava de certo hábito desde que tinha 13 anos de idade. Tentei por várias vezes. Fiz o que sabia fazer, incluindo o estudo da Bíblia, a oração e a prestação de contas a uma amiga, mas continuava falhando. Quando eu estragava tudo, confessava meu pecado e pedia perdão a Deus. Mas no fundo do coração, sabia que iria cair de novo. Simplesmente não conseguia parar. Esta mulher é cristã há muitos anos. Ela e o marido participam ativamente do ministério cristão. Ela tem um coração autêntico e sedento pelo Senhor, e está envolvida em compartilhar sua fé e ministrar aos outros. Mas nunca havia sido capaz de remover a enorme frustração e a culpa que trazia dentro de si. Ela foi ficando mais animada conforme descrevia o processo que conduzia à libertação que desejava experimentar. Finalmente, tive a coragem de pedir ajuda a uma mulher devota mais velha. Ela me encorajou a perguntar a Deus em que mentiras eu estava acreditando. Honestamente, eu não pensava que estava acreditando em alguma mentira, mas quando comecei a orar sobre isso, Deus abriu meus olhos e me mostrou 2 áreas principais em que vinha sendo enganada. Essas mentiras tinham me mantido em cativeiro durante mais de 10 anos. Uma vez que vi a verdade, arrependi-me por acreditar naquelas mentiras e pedi a Deus para tornar de volta o território que eu tinha permitido que Satanás dominasse nessa área da minha vida. Seu semblante já mostrava o que aconteceu em seguida. A partir desse ponto, disse ela, fui totalmente liberta deste pecado que teve tanta influência em minha vida. Além disso, Deus está me dando vitória em outras áreas nas quais fui tentada no passado. Não consigo sequer começar a expressar para você a alegria e a liberdade que tenho experimentado. A verdade é que é tão incrivelmente poderosa. Testemunhei o poder da verdade em outra situação, quando conversei com uma mulher que havia se envolvido emocionalmente com um dos pastores de sua igreja. Quando me dei conta do problema, liguei para ela no trabalho porque não sabia o quanto seu marido sabia sobre aquilo. Como ela era recepcionista de sua própria empresa, sabia que poderíamos não ter muito tempo para conversar. Depois de dizer a ela quem eu era, fui diretamente ao ponto, iniciando com uma ilustração. Se eu olhasse pela janela no meio da noite e notasse que a casa dos meus vizinhos estava pegando fogo, correria até lá e faria o que tivesse de fazer para chamar-lhes a atenção e tirá-los do perigo. Se necessário, gritaria e bateria na porta. Não me preocuparia com a hipótese de que se irritasse para acordá-los no meio da noite.
Não me preocuparia nem um pouco se iria ferir seus sentimentos. Então prossegui. Tenho que lhe dizer que você está em uma casa em chamas. Você está em grave perigo. Já que se trata de uma situação desesperadora, não vou me preocupar com o que você pensa de mim e não inferir seus sentimentos. Farei o que puder para avisá-la do perigo em que você se encontra e para ajudá-la a sair dessa casa em chamas, antes que seja tarde demais. Com lágrimas nos olhos, implorei a essa mulher que percebesse a verdade do que estava acontecendo em sua vida. Implorei para que tomasse medidas drásticas imediatamente, para livrar-se da situação perigosa na qual se permitia entrar. Enquanto conversávamos, Deus iluminou o coração desta mulher. Não posso ganhar nenhum crédito pelo que aconteceu nos dias subsequentes, porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Mas que a alegria foi ver essa querida senhora abraçar a verdade sobre suas escolhas e sobre a vontade de Deus para a vida, o casamento e os relacionamentos dela. Conforme ela dava um passo difícil após o outro, a graça de Deus a capacitava a seguir em frente, superando suas emoções, superando velhos hábitos, superando maneiras de pensar profundamente arraigadas, mas falsas. Ela começou a andar na luz, e na luz encontrou um modo de vida totalmente novo, o caminho da liberdade e da bênção. É assim que funciona com a verdade. É isso que quero para você, cara leitora. A jornada que você e eu estamos prestes a fazer juntas pode não ser fácil. Pode ser difícil e até doloroso identificar e erradicar as áreas de engano em que a escravizam. Mas conheço um bom pastor, que a ama muito, que deu sua vida por você e que a levará pela mão a pastos verdejantes e às águas tranquilas, se você lhe permitir. Gálatas 5:1 nos diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei livres e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Mateus 11:28-30 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui nós encerramos a introdução. Então, ainda a gente tem o prólogo e depois o capítulo 1. O prólogo vai ser bem curtinho. E por hoje é isso. Nos vemos no próximo dia de leitura. Que Jesus abençoe vocês. Que vocês tenham um ótimo dia, abençoado por Jesus. Lembrando que nós somos filhas amadas do Pai, que nós temos um bom pastor, que o nosso Deus, ele não é só Deus, ele é Pai. E ele é um Pai todo poderoso. Tá bom? Um beijo e até a próxima leitura.